Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. Estou aqui hoje no meu casuar, na minha casinha, no meu espaço que está sendo construído, está crescendo aos poucos. E no vídeo de hoje em si, eu desci aqui embaixo para ajeitar algumas coisas. Estou até no estilo mais angoleiro capoeirista, vulgo pai de santo, porque eu estou dando um arzinho, tive um tempinho livre, digamos assim, entre muitas aspas, porque eu já trabalhei hoje, eu tô aqui em casa, eu vou fumar um narguilé hoje, porque é uma coisa que eu faço bem raramente e vou comemorar um pouco, eu vou ter um tempo para descansar, digamos assim, porque é bem difícil descansar. Então eu decidi ficar aqui em casa, trabalhei já até as 4 da tarde, então já é 5 e pouco, descansei um pouco, vou fumar um narguilé, enquanto eu vou montando eu vou conversando com vocês. E uma coisa que eu estava pensando hoje, que até o intuito de eu ter gravado ou começar a gravar esse vídeo, foi um tópico que eu pensei hoje enquanto eu estava indo trabalhar, um assunto em si. Pois hoje na rua, no trabalho no caso, meu amigo falou do valor da marmita, que era caro, ou o valor de uma garrafa de água e de um sorvete que ele viu também. E estava muito caro, diga-se de passagem. E disso ele falou, nossa, nesse local dá para cobrar o olho da cara, porque querendo ou não, a gente estava trabalhando num dos bairros nobres de Curitiba, então as coisas nesses bairros são muito mais caras. Pode às vezes até ser ou é a mesma coisa que você compra aí na quitanda, na esquina da tua casa. Porém, pelo local em si, o valor muda. E nisso eu comecei a refletir, filosofar quietinho lá no carro, porque é um assunto que até faz muito sentido e até um pouco irônico, mas faz sentido, pois dependendo do local que você está, das pessoas que estão à sua volta também, mas é muito mais voltado ao local que você está e o valor que você tem dentro deste local. E por que eu estou falando isso ou por que eu estou gravando esse vídeo? Você pode ter um valor alto ou um valor baixo, dependendo do local onde você está. E isso até, como eu falei, é um pouco irônico, é um pouco até sarcástico falar e até triste, porém é a realidade, pois às vezes o local que você está, as pessoas não te valorizam, as pessoas te rebaixam, te menosprezam, te condenam por coisas que você muitas vezes quer fazer ou faz pelo bem do contexto geral, das pessoas que você gosta, que você considera, e você muitas vezes gosta do local que você está, você faz questão daquele local prosperar, porém as pessoas já não. Então elas, pelo contrário de você, elas te rebaixam e fazem o seu valor cair muito. Tanto valor de quesitos de retorno financeiro, de reconhecimento e de credibilidade. Então você se torna uma pessoa que naquele local você não tem moral nenhuma. Ah, é claro que nem sempre a gente tá nos locais para buscar isso. Muitas vezes a gente vai pro local porque a gente tem que ir, que a gente é obrigado a ir, ou que a gente só vai porque tem que ir sem opção, como escola, serviço e tudo mais. Só que o intuito desse vídeo, ou o conceito filosófico que eu estou fazendo nesse vídeo, eu tô olhando pro lado porque eu tô furando o roxo. Então, o conceito filosófico desse vídeo é você saber qual é seu valor, ou achar qual é o seu valor e realmente ver se você tem aquele valor em si. E eu falo isso de uma maneira muito até no meu particular, porque muitas das vezes os lugares que eu estava, as pessoas que estavam à minha volta, eu era rebaixado e às vezes até sem as pessoas quererem, mas acontece. As pessoas te menosprezar, te rebaixar, zombar de você, brincar, fazer brincadeiras que muitas vezes não são do seu agrado. E você, por não reconhecer o seu valor, você se mantém nesse local. Você engole as piadas, você aguenta a zombaria, muitas das vezes é por causa de um emprego que você tem que manter. Então, é uma faca de dois gumes. Mas se você, agora falando bem no particular e bem direto para vocês, se você reconhece o seu valor, se você é uma pessoa que você sabe que você pode muito mais, que você tem algum conteúdo, alguma coisa que faz a diferença,
E nesse quesito eu não falo nem de ser egocêntrico ou falar que você tem a verdade, que o seu jeito de fazer ou que ninguém vai fazer como você. Muito pelo contrário. Mas como eu estava explicando, às vezes a gente não é reconhecido por uma coisa grandiosa que a gente faz. E eu, dando aula em muitos lugares, fazendo e abrindo mão de muita coisa para ajudar os outros ou fazer em prol dos outros, passei por isso. Então, como eu disse, eu falo muito no meu particular porque eu vi isso mais de uma vez na prática como acontece. As pessoas, muitas vezes você se dedicar a cuidar de um local, ajudar financeiramente, fisicamente também, porque você se dedicar no quesito de tempo, que é o mais importante que o próprio dinheiro, é uma coisa que você tem que parar e analisar e botar na ponta do papel ou na ponta do lápis. Então, se você não está sendo valorizado, se as pessoas te descredibilizam, se você vê que o seu valor naquele local não está sendo útil ou não serve, você tem que ver isso. Não é nada errado você trocar de local, você trocar de equipe, você trocar de escola, você trocar muitas vezes de casa, porque isso até envolve o quesito familiar, porque muitas das vezes você é uma pessoa que a sua família te rebaixa, isso acontece. Pela sua família você está preso, ou por uma situação que acontece no seu âmbito familiar, no lar que você vive, uma condição que muitas vezes não condiz com os seus objetivos e sua realidade, porque o intuito ou o propósito desse vídeo ou o conceito de valor vai muito mais além do conceito financeiro, porque a gente já junta e se remete ao conceito de energia. Então, tanto o seu valor, que, como é dito, às vezes um copo ou uma garrafa de água na rua é R$1, R$2, no aeroporto é 10, 15 reais. A mesma garrafa, o mesmo princípio energético, o princípio financeiro, o princípio espiritual, todos eles também têm o mesmo fundamento ou a mesma correlação. Então, dependendo do local que você está, as pessoas que estão à sua volta ou não estão também, que é importante, vai fazer toda a diferença na sua energia e no seu valor. Então, procure dentro de si, medite, pare para analisar, pense bem nesse quesito que eu estou falando para você. E veja, eu estou sendo reconhecido, eu estou tendo retorno. E outra coisa também que é muito importante nesse tema, muitas das vezes a gente tem que pagar um preço para ser quem a gente é, ou ter o valor que a gente busca ter. E eu passei muitos anos da minha vida aguentando calado, professor, mestre, brigas em locais que tipo não tinham por que eu ser rebaixado ou ser descredibilizado. Então muitas situações constrangedoras. Só que na época em si eu não tinha, entre aspas, o conhecimento e o valor que eu vou ter hoje. E não que eu seja uma pessoa extraordinária, mas vocês entendem o valor com o tempo das pessoas, o conhecimento, a prática, a experiência vão refinando. Ou como é um conceito maçônico que a gente fala, a gente transforma a pedra bruta na pedra polida. Então a gente vai lapidando aos poucos aquela pedra e ela vai ficando mais lisa, mais ajustada e mais refinada. Então, você se lapidando nos locais que você vai e sendo reconhecido pelas coisas que você faz, isso no contexto espiritual, energético e financeiro gera um retorno absurdo. E quando você faz isso, você vê que é realmente extraordinário e que faz toda a diferença na sua vida. Então, o vídeo de hoje era isso, um pensamento que eu tive quando eu estava indo trabalhar, mas que faz muita diferença na vida das pessoas se você para refletir e pensar nesse conceito e coloca em prática algumas coisas, você vê que vai fazer diferença na tua vida. Então é isso, agradeço a todo mundo por estar me acompanhando nesses vídeos e até a próxima.